Olá! Hoje vamos fazer uma capa para ombros, ou uma pelerine, também chamada assim. Coloquei na máquina 180 pontos para a parte das costas. Aqui eu estou fazendo a frente, metade das costas, 90 pontos então. Faço uma barra, e essa barra tem um detalhe embaixo, ela tem ondas. Então, teci 10 carreiras. Agora é hora de começar a fazer a onda. Coloco no carro em suspenso e seleciono na máquina a cada 5 agulhas, uma para cima. Conto 5, uma para cima. A última aqui seria para ser colocada para cima, mas eu não vou fazer, porque aqui é a costura. Carro em suspenso, venho para a esquerda, faço 3 carreiras. Aumento a regulagem. Faço uma carreira com regulagem alta para marcação, volto à regulagem anterior. Agora percebe, aqui nós vamos ter que cuidar dessas agulhas que estão sendo trabalhadas, porque com o suspenso aumentando, aumenta a possibilidade dessas laterais aqui não trabalharem. Então, a cada carreira, notar bem. Se não trabalharam, refazer o ponto. Faço mais 3 carreiras. E agora desligo o suspenso, tiro do suspenso. Todas as agulhas vão vir para cima, mas eu vou levantar bem devagar, cada uma devagar, para elas não desmancharem a carreira anterior. Principalmente as que estão do lado dessa que ficou suspensa. Faço mais 10 carreiras. Dez fica à esquerda. Trago o carro mais uma e fecho essa barra. Aqui ela fica um detalhe no lado avesso, mas quando viramos a barra e fechamos, ela forma uma ondinha embaixo. Fecho a barra colocando todas as alcinhas nas agulhas correspondentes em cima. Na barra, eu fiz listinhas, só para dar um charme nessa peça.
mas pode ser feito ou lisa ou qualquer outra coisa, inclusive uma carreira de jacar. Terminei aqui umas listinhas, agora eu sigo até 60 carreiras. Eu estou trabalhando com um fio 315, o que equivale a uma regulagem entre 6 e 7. Eu estou fazendo na regulagem 6.2. Começo a fazer diminuições. Eu vou usar o transportador de 6, porque eu quero uma diminuição bem para dentro. Diminuo um ponto, mas ele fica aqui para dentro. O restante é para costura e para enfeite, porque eu quero um detalhezinho ali no lado. Faço mais 20 carreiras. Outra diminuição. Aqui o comprimento da pelerine varia dependendo do gosto da pessoa. Eu fiz ela curta para dar na altura do cotovelo. Quer mais comprida ou quer fazer uma capa, de repente, aumenta a quantia de carreiras antes de começar as diminuições. Mais 10 carreiras. Seis carreiras. Diminuo a cada 6 carreiras agora até 120. Quando chegar em 120, eu mudo a forma de diminuir. Aqui eu já vou começar a fazer o decote. Deixo 22 agulhas. Vinte e duas agulhas são a base do meu decote. Agora eu vou começar a diminuir no lado aqui, onde estou fazendo as diminuições, a cada 2 carreiras. Carro em suspenso, porque eu tenho agulhas em suspenso aqui. Quando eu venho para o lado do decote, elevo um. É o arredondadinho que nós vamos precisar fazer aqui também. E no lado do ombro, fazer diminuição. Decote elevo, ombro diminuo.
Minha última elevação do lado do decote. Agora, fiz 6 vezes diminuição a cada 2 carreiras. Agora, eu vou começar a fazer a cada uma carreira. Então, toda vez que eu fizer uma carreira, eu diminuo aqui um ponto. No lado do decote, eu vou precisar de um pezinho, porque aqui vai ser reto. Uma carreira, diminuo. Nove vezes. Então, aqui foram 'Agora, ao invés de diminuir, eu vou remalhar. Eu remalho primeiro 3 pontos. Eu já estou bem no topo do meu ombro. Então, eu vou arredondar mais rapidamente. 3 pontos remalhados, descarto. Faço 2 carreiras, remalho mais 4. Duas carreiras, remalho 6. Remalho 10. E remalho o restante. As do decote, tiro do suspenso, faço uma carreira em regulagem alta. E remalho sem fio. Aqui eu estou remalhando tudo para facilitar a escolha do acabamento. O meu em cima vai ser uma garra, um falso tubular, começando com barra limpa, terminando com barra limpa. E colocando, mas poderia ser uma gola, um acabamento feito na frontura. Poderia ser simplesmente remalhado e colocado uma gola avulsa, ou de pelo, ou de tecido, ou de outro tipo de lã. Aqui em cima varia, ou até mesmo, em caso de fazer
essa pelerine mais comprida, em formato de capa, poderia ser um capuz. Aí não precisaria remalhar, no caso aqui, que nem eu estou fazendo. Tiraria com linha de outra cor para recolocar e fazer o capuz. Mas são ideias e cada um adapta à sua realidade. Alguém me pediu sobre remalhar sem o fio. Primeiro eu pus uma regulagem alta, para ele dar um pouquinho mais de sobra aqui nas agulhas, um pouquinho mais de sobra de fio. Aí, com o ponto atrás da palheta, seguro com o dedo a palheta para ela não fechar, tiro o ponto da máquina, um fica para dentro da palheta, o outro para trás. E quando você puxa, ele arremata, ele remalha dessa forma. Mas precisa ter uma regulagem alta na última carreira aqui, para ele ceder mais, porque senão ele fica repuxadão. E repuxando em cima o remalhado, na hora que você precisa que ele ceda, ele acaba estourando o ponto, estourando o fio e desmanchando. Então, tudo tem que se tomar cuidado. Chegando no final, arremato com o fio que está ali. Essa é a nossa parte da frente. Decote bem curto, bem chegando perto do queixo. E aqui o arredondado que ela dá para o ombro. Essas diminuições bem agressivas que nós fizemos aqui ajudam a acomodar o ombro e são necessárias para esse modelo de pelerine. Agora, colocar o acabamento frontal. O carro pode ficar à esquerda. Eu vou fazer um acabamento por trás, o remalhadinho por trás, na mesma cor que nós fizemos as listinhas aqui embaixo. Então, coloco as alcinhas na máquina, acho as alcinhas aqui na máquina, estico o trabalho, não muito, não exagerado, mas também não deixar ele encolhido. Eu estico, coloco alguns pontos no centro, então ele está esticado para me dar uma quantia maior de pontos. Coloco alguns na parte de baixo. Aqui eu estou trabalhando com lã escura, então talvez não consiga perceber bem o trabalho do remalhadinho, mas eu deixo na descrição um vídeo em que mostro bem detalhado como fazer esse acabamento. Que ele pode ser barra, ele pode ser na parte da cava, ele pode ser na parte da frente, na parte de cima. Ele é um acabamento bastante versátil e é fácil de fazer, só que usa o remalhador por trás. E muita gente tem uma certa aversão ao remalhador. Eu diria que precisa treinar um pouco para depois pegar o jeito de fazê-lo, certo? Eu vou deixar na descrição como fazer esse remalhado por trás. E mostro já a peça para costura e pronta. Aqui a parte das costas que nós fizemos, ela tá enrolando um pouquinho porque eu ainda não passei. Costura é a coisa mais simples que tem. Uno ombro com ombro e desço até a barra. A mesma coisa do outro lado. O acabamento frontal eu fiz 3 carreiras apenas com o remalhadinho por trás. Depois, em cima, eu coloco o acabamento que eu
em cima eu escolhi. E aqui fica pronta a nossa capa para ombros. O detalhe do ombro bem arredondado, com aquelas diminuições que nós fizemos a cada 1, a cada 2 e a cada 6, formam esse arredondado, que acomoda bem perfeito no ombro em cima. Acabamento bem alto, quer dizer, o decote foi feito próximo ao pescoço, então ele fica assim, dessa forma. Aqui eu fiz tubular, falso tubular, aquele com começo de malha de linha de outra cor, termino com linha de outra cor, para passar uma fita ou um cordonê por dentro. É uma peça bastante versátil e dá ideias, surge ideias para fazer comprida. Essa é uma capa para ombros, é uma pelerine, para dormir. A pessoa fica muito tempo na cama e pediu uma bem curtinha. Mas imagina essa mais comprida, com mais carreiras, tanto em adulto quanto infantil. Imagina uma abertura para a mão. Eu já mostrei num vídeo como fazer aberturas verticais. Fica muito interessante também. Então, medidas é adulto. Esquema, quem gosta de esquema, e eu fiz realmente anotações dessa forma bem detalhada, porque é uma peça que vai bastante detalhe. Então, lembrar de todos é difícil. Então, eu fiz um esquema, mas meus desenhos são assim uma beleza, mas vamos lá. Coloquei 180 pontos, aqui foram 156 carreiras no total. O necessário mesmo são as anotações de diminuição. Eu fiz diminuições bem para dentro, uma diminuição com o transportador grande, então ela fica esse detalhe aqui, esse desenho aqui muito, muito bonito. Quer usar um transportador menor também, não tem problema nenhum. Certo? Esse é um modelo adulto, mas pode ser adaptado também para criança, fazendo o arredondado do ombro também. Ok? Então, o nosso modelo para hoje é essa capa de ombros. Bom trabalho!